Ele pegava tudo isso e tributava em louvor e adoração ao Senhor. Como precisamos observar, as coisas de Deus, os seus feitos, as suas obras, e tirar dos nossos corações com gratidão, louvor a Ele, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder nas mínimas coisas que Deus tem realizado. Eu ficava admirado quando eu morava na roça, quando dava noite e que os vagalumes começavam a circular, e eu pegava vários daqueles, tinha uns grandes, e enchia 1 litro, uma garrafa de vidro, e ficava com aquela garrafa de vidro ali, clareando o terreiro com a luz daqueles vagalumes. E é interessante como é que pode de uma carne, de um ser de carne, sair energia para clarear. Às vezes olhamos e vemos a energia que é gerada hoje, é algo grandioso, sim, mas você vê em um pequeno animal, é algo que chamava muito a minha atenção naquela época. E aí você vê como Deus ele é detalhista e como Ele criou tantas coisas que não tem explicação, não temos como explicar essas coisas, mas tudo isso, quando observado, a gente podemos ver a grandeza de Deus nas mínimas coisas. E tem um louvor que diz que entrando no Santo do Santo para ver a face do meu Senhor, então a glória em mim penetra e sai louvor. Quando reconhecemos e vemos essas coisas, a única coisa que flui no nosso coração é o desejo de louvar e exaltar a Deus por todas estas coisas. Gostaria dessa noite, por algo mais especial ainda, que o Criador, que não apenas criou todas as coisas, mas algo mais profundo aconteceu ao Verbo se tornar homem, é que a presença dele no nosso meio é algo constante. Nós reunimos para adorar nessa noite, porque sabemos que Ele está aqui. Ele disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele se faz presente no meio do seu povo. E eu gostaria de abrir esse encontro hoje com o louvor 60, exaltando a Jesus, saudando a presença de Jesus aqui nessa noite. Amém? Gostaria que você quisesse abrir o cantor cristão, o número 60, e que você expressasse nessa noite ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está presente aqui no seu louvor. Amém? Aleluia. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostais, arcanjo vos prostai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroar. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da criação, com glória, 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 com glória coroar. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glórias, com glória coroar. Ó raças, tribos e
nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os vios grilhões com glória, 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 glórias com glória coroar. Aleluia. Grande é o Senhor, digno de louvor, de exaltação. Aleluia. Senhor reina, grandes são as obras do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém? Ele é exaltado, Senhor, exaltado nos céus. Vamos tributar o Senhor nessa noite, este louvor. Ele exaltado, Senhor exaltado nos céus, eu louvo. Ele exaltado, Senhor exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é o Senhor, para sempre Ele glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, Senhor exaltado nos céus, eu louvo. Ele exaltado, Senhor exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvo. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus, eu louvo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A gente pega, né? Só eu canto esse louvor aqui. Olha lá, Bia. É. Porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia duram para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei
graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Acho que ele é um pouquinho mais rápido, né? Rendei graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Porque as suas misericórdias duram para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Aleluia. Eliseu. Deus é bom, irmãos. Olha, eu pensei, eu não vou lá não. Quando a chuva começou a cair lá, eu disse, bom, hoje não vou não. Estávamos chegando de Canavieiras hoje. Estávamos com a igreja lá em Canavieiras ontem. Mas eu falei, não, tenho um compromisso com os irmãos. E um compromisso com Deus. Mas estou muito feliz. Sempre que posso estar com os irmãos, adorando ao Senhor, minha alma se regozija. Eu não sei. Hoje eu tenho um interesse de estudar uns pontos das Escrituras com vocês. E penso ser de grande importância. Mas antes, vamos ler o Salmo 95 e depois vamos ler o Salmo 98, alguns textos do Salmo 98. Nós temos falado de ações de graças. Dissemos aos irmãos que rendemos graças ao Senhor por causa da sua bondade. Nós louvamos por causa da sua grandeza.
e nós o adoramos por causa da sua santidade. Adoramos na beleza da sua santidade, louvamos diante da sua grandeza e rendemos graças por causa da sua bondade. No Salmo 96, você está com o Salmo 95 aberto, no Salmo 96, no versículo 9, diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. E é na beleza da sua santidade que o adoramos. E no capítulo 95 de Salmos diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, é o grande Rei. Acima de todos os deuses, nas suas mãos estão profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos. Obra das suas mãos os continentes. Obrigado. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Eu penso que as nossas posturas de adoração está em prostrarmos, em ajoelharmos diante do Senhor, em manifestações de graças. Então, o culto ao Senhor precisa ser muito livre, com grande liberdade no espírito, onde os irmãos possam adorar, se prostrar, ajoelhar, levantar as mãos de forma livre. No Salmos 98, eu acho que, além de ser livre, como o Salmo 95 diz, além de adorarmos, como o Salmo 96 diz, no Salmo 98 diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se das suas misericórdias e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas, louvores ao Senhor, com harpas e voz de canto, com trombeta e ao som de buzinas. É um culto barulhento esse, viu? Barulhento. Trombeta e som de buzina. Para chamar a atenção dos céus, né? Você entendeu por que nós precisamos, às vezes, repensar nosso culto? Repensar a nossa forma de cultuar. Porque nós temos que cultuar o Senhor com instrumentos, com alegria, com saltério. Sabe o que é saltério, né? Saltério é aqueles pratos, um bate no outro. Bom, saltério. É barulho, é muito barulho. É muita alegria. Porque vejam bem, é festa, vejam bem. Com som de buzina, eu fico só pensando que quando tem Copa do Mundo,
que o Brasil faz o gol, eles ficam buzinando ali para celebrar. Isso que é para adorar o Senhor com som de buzina, com trombeta, com saltério. Olha, eu citaria aqui 15, 16 salmos que convidam uma adoração ao Senhor e um louvor a Ele, com muitos instrumentos, com muita alegria. Esse é o ponto, alegria de estar na presença de Deus. Por que alegria? Por que tanta alegria? Porque esse Deus que nós estamos adorando, Ele é o Deus que controla o mar, que fez os céus e a terra, que tem o domínio de todas as coisas, que é o Senhor Deus que chama as estrelas pelo nome. É um poder fora do comum. Não existe ninguém semelhante a Ele, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, diante dEle, nós vamos adorá-lo com muita disposição e alegria, com alegria que não é uma alegria qualquer, não é alegria porque está tudo bem com a gente, não. A alegria é porque Ele é grande. Rendemos graças porque Ele é bom. Não é sentimento. Eu estou sentindo, hoje eu não estou sentindo. Isso é coisa de criança infantil. E você sabe que há muitos crentes infantis. Eu estou sentindo, hoje eu vou adorar. Eu não estou sentindo, não. Nós não precisamos sentir nada. Nós precisamos adorar ao Senhor, porque Ele é grande, grande, grande. Ainda vou ver, estou nessa aqui, ainda vou ver um culto ao Senhor com muita festa. Ainda quero ver festa ao Senhor. Eu falei para os irmãos na quinta-feira, preciso ainda ver festa ao Senhor. Eu sei, eu sou meio travado, eu tenho muitas travas. Quando o povo está dançando, eu fico assim, balançando assim, às vezes não saio muito do lugar, não. Eu fico assim meio atrapalhado, mas louvar ao Senhor com muita liberdade no espírito, com muito compromisso de adorá-lo, de reconhecer a sua grandeza. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos melhorar nossos cultos, vamos melhorar nossa mente na adoração ao Senhor. Vamos servir ao Senhor com alegria e apresentar-se diante dEle com cânticos. Vamos nos apresentar diante dEle com ações de graças. Amém? Nós temos grandes motivos para render louvores a Ele. Ele é maior, maioral. Ele é o melhor. Ele é quem sustenta a terra com a sua palavra. Ele pôs limites no mar. Adorai o Rei do Universo. Terra, céu, crianças, jovens, tudo que tem fôlego, todo ser, louve ao Senhor. Tudo que tem expressão, que pode, louve ao Senhor de todo o seu coração. Olha, Salmo 148. Salmo 148 diz: aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-os nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todas as legiões celestes, louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus, as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes ordem, louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos, abismos de todos, fogo, saraiva, neve, vapor, ventos,
procelosos que se executam a palavra, que lhe executam a palavra, montes. Tem até uma música a música da harpa que canta isso aqui. Mas assim, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas, todos os cedros, feras, gados. Olha, répteis, reis da terra, todos os povos, príncipes, todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos, crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o seu poder, o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Vocês sabiam que louvar liberta a nossa mente? O louvor liberta. Há poder no louvor. Quando Saul estava meio atrapalhado lá, com os demônios dele lá, os camaradas falaram, deram um conselho a ele. Eu tenho um camarada aí, um menino novo, que toca harpa, e é bom que vai te ajudar. Quando Davi tocava a harpa, o espírito saía dele, o espírito ruim, a perversidade, a maldade saía dele. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não sei se eu vou conseguir cantar tudo, não, mas um pedacinho eu me lembro que eu cantava assim: adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai em seu louvor, todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Pegaram aí alguma nota? Vamos lá. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai seu louvor. Todo ser do grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai seu louvor. Todo ser do grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Tem muito mais, mas eu não sei o resto. O Senhor reina e está vestido de majestade. Eu quero repetir com vocês hoje alguns textos das Escrituras e falar sobre o nosso maior evento, o evento que nós estamos esperando. Estamos esperando a vinda do Senhor.
Nesse momento que estamos esperando a vinda do Senhor, nós temos que nos repetidamente tirar da nossa mente algumas ideias que muitas vezes permearam a nossa cabeça e nos prepararmos para este evento. E tenho me preocupado de que possamos nos catequizar desta ideia. Falamos um pouco com os irmãos sobre isto e eu queria repetir um pouco sobre este momento e este evento, porque eu fiz algumas considerações aqui no meu caderno, que é o meu caderno de meditação, que eu quero chamar a atenção de vocês. Nenhum cristão espere que esse mundo melhore. Nenhum cristão fique com alguma expectativa de que isto aqui vai melhorar. Então, a primeira coisa que nós cristãos precisamos se entender é qual é a agenda de Deus para este mundo. Estamos agora num período de política. Há muitas pessoas que têm grande expectativa de que as coisas podem melhorar. Eu gostaria de que vocês saibam que o panorama profético, político, social, moral, religioso, indica que nós estamos diante do aparecimento de um iníquo, de um governo mundial, de uma religião mundial, de um governo totalitário que em breve aparecerá. Às vezes, quando ouvimos os irmãos orando, ou alguns irmãos em muitos lugares orando, é quase assim: Senhor, nos livra, nos livra, nos livra. Eu não acho errado orar que o Senhor nos livre, mas os cristãos precisam saber o que está na Bíblia. O que é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Porque vai acontecer. E não há quem possa mudar. Talvez nós precisássemos orar que Deus nos capacite e aumente a nossa fé, nos mantenha firmes, fixe os nossos olhos e aumente a nossa alegria. Ao invés de ficarmos pedindo: Senhor, livra a sua igreja, porque isso não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer. O quadro que tem que acontecer, vai acontecer. E nós temos que ter força de cingir nossos ombros e tomar nossas armas, porque nós vamos ter que enfrentar grande oposição maligna. E que Deus, nós precisamos orar, que Deus nos abra os olhos, nos dê entendimento, tire toda a expectativa desse mundo. O mundo está sob poder maligno, não tem volta, ele segue seu curso. Você acha que vai mudar o quê? Nós vamos nos mudar daqui, mas o mundo não vai mudar até que venha o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos sejam elevados. Eleva os meus olhos para os montes. Levante seus olhos para cima. Olhe, a nossa redenção está próxima. Que Deus tire de nós toda ansiedade, preocupação. Fico pensando, irmãos, que talvez nós precisamos nos preparar para tomar decisões cada vez mais
difíceis diante desse mundo. Decisões cada vez mais difíceis. No capítulo 5 de Atos, antes de estudarmos algumas coisas que vocês já conhecem, mas que para mim vai ser importante começar a conversar sobre cada ponto de novo. No capítulo 5, você vê apóstolos presos. No versículo 17 em diante, você vê Pedro diante do sumo sacerdote, diante de autoridades. Paulo, a gente nem precisa mais pensar, porque apanhava, parece que todo sábado. Todo sábado tomava suazinha, aí o outro sábado estava lá de novo. Mas vamos ver aqui, no versículo 26, vocês já conhecem a história. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus que os homens. Eu gostaria de, nesse texto, dizer uma coisa para a igreja. Existe uma ideia equivocada no meio da igreja. É assim: nós temos que obedecer às autoridades. Isso é uma ideia equivocada, viu, gente? É uma ideia equivocada. Antes de obedecer às autoridades humanas, nós temos que obedecer a Deus. E vocês sabem que os cristãos do primeiro século sofreram por causa disso? Porque eles declaravam que Jesus Cristo era o seu Senhor, e que eles tinham que obedecer primeiro a Jesus, e depois, se sobrasse alguma coisa, aos homens. Eles obedeciam, eram pessoas cordeiras, leais, mas a sua obediência máxima era Cristo. E isso gerava grande confusão, porque os imperadores que se achavam deuses ficavam irados. Por que os irmãos morriam, apanhavam no primeiro século? Por quê? Porque eles desobedeciam os homens para obedecer a Deus. Em Apocalipse tem lá um Antipas, fiel testemunha, minha fiel testemunha. Esse Antipas foi diante de César e foi ordenado que ele queimasse incenso diante de César. César era uma autoridade. E agora? O que é que ele faz? Queima incenso diante de César ou obedece a Jesus, que só pode ser adorado? O único Deus que só pode ser adorado. Só tem um Deus para ser adorado. Ele tem que decidir. Ele poderia dizer assim: olha, eu sou discípulo, sou um cristão, eu tenho que obedecer às autoridades. Vou queimar incenso diante de César, porque eu vou obedecer à autoridade. Ele não. Ele levantou um incenso diante de César e disse: César, Jesus Cristo é o Senhor. É simples. E qual é agora, o que é que ele vai enfrentar? Ele vai enfrentar a morte com alegria. Os cristãos modernos são medrosos, estão sempre com medo,
Se falar de morte, aí é que treme mesmo. Se falar que vão morrer, treme nas bases. Eu acho que alguma coisa está errada com a nossa cabeça. Tem alguma coisa errada com a nossa cabeça. Deixa eu dizer para vocês mais um elemento da nossa fé. Nós cremos na soberania de Deus, que Ele controla vida e morte, e não é o homem nem ninguém, mas Ele. Que a morte para nós deveria ser não um terror, mas uma expectativa de alegria. Parece estranho, mas é isso que está na Bíblia. Paulo disse que ele preferia estar com Cristo, porque isto é melhor, é muito melhor, mas que por causa dos irmãos, porque tinha o que fazer, ele ficava meio que dividido entre ir ou ficar. Veja a ideia de morte mais tranquila que esses irmãos tinham. No capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 18 em diante, vamos acompanhar lendo as Escrituras. Eu estou fazendo aqui uns contrapontos quanto à nossa fé moderna e as Escrituras. E gostaria que vocês tivessem paciência comigo, porque se o Senhor me permitir ainda algum tempo vir aqui, eu gostaria de fazer muitos contrapontos que possivelmente vai assustar alguns de vocês. Vamos ver. Porque para mim, tenho por certo, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha, toda a criação está sujeita, está em cativeiro, ela está cativa. Por isso nós temos desastres, pestes, nós temos animais venenosos, nós temos toda a criação está num cativeiro, numa expectativa de ser liberta. E não somente ela, não é? Mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que é que nós esperamos? O que é que ele diz que nós esperamos? Esperamos o quê? Aqui no texto, adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Qual é a expectativa que a igreja tem? Um dia, em breve, esse corpo ser redimido e transformado em um corpo
incorruptível. Então, esse corpo aqui, esse, breve, vai se desfazer para que um outro corpo nos seja dado na ressurreição dos mortos. Não é assim? Por quê? Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como a espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então nós somos salvos em quê? Somos salvos em esperança. Esperança do quê? Da redenção do nosso corpo. É essa esperança que a igreja nutre, de que em breve o Senhor Deus, o Senhor Jesus, virá redimir os nossos corpos, transformando em um corpo incorruptível. Enquanto isso, vai haver doenças, enfermidades, morte, e todos os que morrerem em esperança, morrem em paz, morrem em felicidade, em graça, em alegria. Os cristãos não deveriam ter tanto medo da morte como eles têm, ou eles não creem na eternidade. Por isso que eu penso que ressurreição de mortos e juízo eterno deve ser um assunto que todo mundo deveria ser mestre. Porque cada vez que eu ouço os cristãos falarem sobre esse assunto, mas eu penso que nós não sabemos nada sobre isso. Até que quando um irmão morre, passa para o Senhor, dorme no Senhor, e o outro fala: ai, meus pêsames. E eu olho e falo: do que eles estão falando? Pêsame de quê? Porque um irmão partiu para o Senhor, é pêsame. Então que Bíblia é essa que nós estamos lendo? Que entendimento é esse que nós estamos das Escrituras? Olha só, em 2 Coríntios 5, vocês percebem que o assunto acaba sendo um assunto importante, mas que a gente fica um pouco meio que receoso, porque não temos uma cabeça completamente aqui, não temos uma cabeça na eternidade. Parece que nós perdemos a nossa mente de eternidade. Quando se cantava assim: da linda pátria estou, muito longe, longe estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar, mas são terrestres resplendores, não quero aqui vir. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, quero ao meu lar voltar. Passarinhos, belas flores querem me encantar,
são vãos terrestres resplendores. Não quero aqui ficar. Sinto falta de uma fé antiga, de cristãos que olhavam a morte como sua passagem para a eternidade, como sua vitória e não sua derrota. Eu sinto falta de um evangelho antigo, onde os cristãos expressavam um desejo incontido de estar com o Senhor. Lembram dos hinos antigos? Que eles cantavam alegremente. Ouvi minha mãe, minha avó cantar alegremente. Desejo enorme de ir. Me parece que nos pregaram o evangelho e nós fomos convencidos de um evangelho que nós temos que ficar aqui e ficar para sempre. Então vamos ler um texto, capítulo 5 de 2 Coríntios. Prestem atenção. Sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Agora eu quero que vocês interpretem a Bíblia. Vocês, eu sei que vocês entendem. Eu estou falando como se vocês entendessem, não entendessem, mas eu sei que todo mundo entende bem. Eu estou apenas repetindo e reafirmando algo. Vamos lá. Sabemos que a nossa casa terrestre, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, de que casa ele está falando? Nosso corpo. Aí ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Então o que ele está dizendo? O quê? Que a casa que nos espera é muito melhor do que a casa que nós estamos agora. Correto? Vamos lá. É por isso, neste tabernáculo, que tabernáculo? Quando ele fala de tabernáculo, ele está falando do quê? Neste tabernáculo, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que é que acontece quando estamos nesse corpo? Segundo ele, eu não sei se os cristãos gemem assim não, mas tudo bem. Eu estou dizendo que ele disse que ele estava gemendo, aspirando ser revestido por uma habitação celestial. Vocês entendem porque a mentalidade primitiva levava os irmãos a se entregarem para morrer pelo nome de Jesus? O que é que eles pensavam? Eles pensavam assim: olha, nós vamos ser revestidos de uma coisa melhor. Então não é para ter medo, é para ter alegria. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, fiéis. É importante isso. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para o que é o mortal seja absorvido pela vida. Vocês creem nisso aqui que está escrito, meus amados irmãos? Ou nós estamos com outra mentalidade? Ou entrou em nossa cabeça outra mentalidade?
Vamos repetir. Olha, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, que tabernáculo neste corpo, gememos angustiados. Não é porque eu quero morrer, eu estou com vontade de morrer, eu estou deprimido, eu quero morrer. Não é isso não. Não é isso não. Não é que nós estamos querendo ser despidos, mas nós almejamos ser revestidos. A expectativa não é de tristeza, mas de alegria para sermos revestidos, para que o mortal seja revestido pela imortalidade. E então não deveríamos pensar pela morte como os cristãos modernos pensam. Você sabia que até falar de morte para alguns cristãos é absurdamente deprimente? Absurdamente deprimente. E eu não sei em que fé nós estamos mais. Às vezes eu fico pensando, não é possível. Eu faço parte de um grupo lá na igreja em Itabuna, que outro dia partiu para o Senhor um irmão fiel. E quando eu soube que ele partiu para o Senhor, eu tive uma alegria absurda dentro de mim, e as lágrimas me vieram ao coração, e eu comecei a chorar e dizer: bendito seja o Senhor que o levou para si, um fiel. Mas quando eu fui no grupo, estava todo mundo: meus pêsames, ó meus pêsames, meus pêsames, ó meus pêsames. E eu pensava: então que Bíblia é que eu estou lendo? Que Bíblia é? Ok, irmãos. Versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, logo em cima aí, acima. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. De que homem interior e que homem exterior é esse? Qual é o homem exterior? O corpo. Ele se corrompe. Fala assim: por isso nunca desanimemos, embora o nosso corpo se gaste, a força interior vai se renovando dia a dia. Então, está claro, esse corpo se gasta, aí você tem doença, aí aparece um negócio lá, e você fica: Senhor, Deus pode curar? Pode, Ele cura. Mas se Ele não curar, qual o problema? Esse corpo desgasta. Mas me parece que nós estamos com uma fé um pouco diferente. Talvez vocês não. Eu estou falando de outros. Vocês talvez estejam bem, com a cabeça arrumadinha. Mas por cada lugar que eu vou, esses dias eu fui a um estado diante de uma irmã muito amada que estava morrendo de câncer. E quando eu cheguei lá, eu vi tanta gente dizendo: mas Deus vai curar, e Deus vai fazer, e Deus vai acontecer. E eu perguntei: mas Deus disse isso a vocês? Não, mas porque vontade a gente tem, mas não quer dizer que isso vai acontecer. E eu disse para a irmã diretamente: alegre-se no Senhor, Ele está perto de você, e Ele vai decidir se você vai ficar ou vai. E se você for, é bom. Se você ficar, é bom. E se você for, é melhor. Que consolo, hein? É consolo ou não é consolo? Eu pergunto: é consolo ou não é consolo dizer que lá é melhor? E é consolo ou não, irmãos? A nossa fé bambeou,
mudou de ideia, nós mudamos de fé, cremos ou não cremos na eternidade? Estar com o Senhor é melhor ou não? Fiquei com dúvida. Acredita que eu fiquei com dúvida? Porque me parece que os cristãos modernos não pensam mais assim. Ficam em dúvida. Ir para lá? Para onde? Olha, amados irmãos, 2 Coríntios 12. E peço aos irmãos dos instrumentos que não saiam de perto aqui agora não, nós vamos cantar algumas musiquinhas antigas aí, dos crentes antigos, dos crentes que amavam a glória de Deus, que amavam estar lá perto do Senhor. 2 Coríntios 12, não é? Eu falei 2 Coríntios 12? Vamos lá. Alguém pode ler de 7 a 10? Pois eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso me foi dado espinho e carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e atormentar. Em 3 ocasiões diferentes, implorei ao Senhor que tirasse de mim. E cada vez ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sempre fico feliz de me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que sou tudo, que tudo é para bem de Cristo. Alegre-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições, nas dificuldades, porque quando estou fraco é que me encontro forte. Vamos a 1 Coríntios 15. Versículo 20 em diante. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído chama-se morte. Será destruída. Esse último inimigo vai ser o último inimigo a ser destruído. Breve. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo sujeitou. Ele sujeitou todas as coisas, não o Pai, né? Não é o Pai que está sujeito a ele, mas o resto tudo está sujeito a Cristo. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará
àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso está muito próprio de Apocalipse 4. De outra maneira, que farão os que se batizam por mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Esse era um questionamento que Paulo estava falando, porque eles se batizavam pelos mortos, mas não criam na ressurreição. Ele diz: por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, e amanhã morreremos. Se não há ressurreição, então a vida é só para aqui. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. Mas se alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensatos, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo e de qualquer outra semente. Vocês estão entendendo bem isso aí? Percebem que semeia-se esse corpo, mas o que virá é uma coisa melhor. Semeia-se esse, isso é uma semeadura, é um grão. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque entre estrela e estrela há diferentes esplendor, pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha, deixa eu fazer uma perguntinha. Então qual é o melhor? O espiritual ou o natural? E para termos o espiritual, o que precisa acontecer? Plantar ou na terra. E por que nós temos tanto medo da morte? É porque cremos ou não cremos nesse negócio aqui na Bíblia? Ou paramos de ler a Bíblia? Olha, vamos seguir. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? O último, viu? Não é o segundo, é o último. Não tem mais nada além dele. Depois dele não tem mais ninguém. Eu já vi cristãos dizer assim: o segundo Adão. Não tem, não, por favor, não me invente esse negócio de segundo Adão. Não tem esse negócio na Bíblia, não. Se tem segundo, então há a sequência de Adão. Não, teve o primeiro Adão e nós temos o último Adão. E quem é o último Adão? Por que ele é o último Adão? Porque Adão, quando pecou, gerou uma geração de naturais e mortais. E Jesus, quando venceu, comprou para Deus seus filhos. Ele gera filhos imortais.
garantindo um corpo glorificado. Está garantido. Às vezes os pregadores da cura a qualquer custo, eles acertam na doutrina, eles erram no tempo. Quando lá em Isaías diz que ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, levou. Ele levou sobre si. E por que nós ficamos doentes ainda? Por quê? Porque ainda não nos foi dado um corpo glorificado. Mas já está garantido? Ele venceu? Ele garante isso? Você crê nisso? Está garantido. Está garantido. Ele já venceu. Então alguns acertam na doutrina, mas erram no tempo. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós já fomos salvos. Você não nasceu de novo? Seu nome não está escrito no livro da vida? Foi salvo. Estamos sendo salvos. O Espírito Santo não nos santifica todo dia, não tira coisa da gente, não fala com a gente, está ruim. Você precisa melhorar. Amorosamente Ele vai nos salvando. Agora breve, Ele nos dará um corpo incorruptível e selará tudo aquilo que Ele prometeu que daria para nós. Não é um evento que nós deveríamos ter expectativa, desejo de estar, de participar disso, ou não, irmão? Ou é a morte que a gente tem que ficar bambiando porque nós não cremos o que é que vai acontecer depois dela? Alguns cristãos ficam, o que é que vai acontecer depois da morte? Irmãos, morreu em Cristo é glória. É glória. Os que morreram em Cristo é glória, estão em vitória. E o que é que eles esperam? A ressurreição dos seus corpos, para serem revestidos do imortal, da imortalidade. Bom, aí diz assim: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. E como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais. O terreno produziu mais homens terrenos. E como é o espiritual, o celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, nós não trouxemos? Devemos trazer também a imagem do celestial. Afirmo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu te digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele chama a morte de sono. Nem todos dormiremos. O que é dormir? Do que ele está falando aqui? Se é dormir, é porque vai acordar. Vai ressuscitar no último dia, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. E aí é que eu digo para você que nós vamos estudar as Escrituras e nós vamos conhecer essas trombetazinhas lá em Apocalipse, da forma mais tranquila e mais simples que a gente puder. E no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha, os que estiverem na presença de Deus na sua vinda serão transformados, e os que morreram no Senhor serão
ressuscitados e transformados num corpo incorruptível. Então os que morreram no Senhor, eles morreram em vitória. Irmãos, eu desejo que nós voltemos a esta fé, essa simples fé. Então vamos lá, vamos seguir. Nós estamos em que versículo? 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha, Deus conhece a cada um de nós. Quando esse corpo corruptível se desfizer, Ele tem um tabernáculo, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Além disso, Ele vai dar a cada um, segundo o seu esforço, seu serviço, sua obra na terra. Ele dará não só um corpo incorruptível, mas Ele premiará os vencedores. Sobre cada assunto desse, são assuntos importantes para entender dentro das Escrituras. Cada ponto desse são pontos importantes para entendermos dentro das Escrituras. Eu quero cantar mais uma musiquinha com vocês. Antiga também, assim. Deixa eu ver se a gente pega assim. Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio nas promessas de que Deus já vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio nas promessas de que Deus já vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome anunciar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Quantos creem nisso? Quantos creem numa expectativa de um dia ouvir Jesus chamar? Cantávamos assim: quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se
fizer chamar, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos os saudarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia clausular romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Os que querem, fica de pé. Fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos os saudarem no porvir e fizer-se então chamada, quem vai estar lá? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Aleluia. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Pensa que fomos salvos em esperança. E qual é a esperança que nós somos salvos? Fomos salvos na esperança de um corpo incorruptível. Fomos salvos na esperança de encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos salvos sabendo que a nossa pátria não é aqui. Não é aqui que nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a nossa pátria não é esta, e que aqui nós estamos de passagem. Não é isto que nós, não foi esse evangelho que nós recebemos.
Mantenhamos firme a palavra que nos foi enxertada. Mantenhamos seguro a esperança que está em nosso coração. O Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nos esforcemos para chegar até o fim, porque todos que chegarem até o fim, aquele que perseverar até o fim, vai ser salvo. Persevere, não desista, não tema, não tenha medo, confie. Aquele que falou é poderoso para cumprir. Amém? Quero terminar aqui ainda de pé. Vamos cantar mais uma música, mas ainda de pé nós vamos celebrar a esperança de um corpo incorruptível. Ele libertou do terror da morte, como está em Hebreus capítulo 2, que Ele nos libertou do terror. Nós não temos mais terror, irmãos. Nós não precisamos ser imprudentes, mas não precisamos ter medo. Primeiro, Ele tem controle. Segundo, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vimos todas as coisas a Ele sujeita. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. É assim que cremos? É assim que cremos na vitória do Senhor? É assim que cremos que Ele comprou e já está garantido um corpo incorruptível? Então você pensa, esse corpo aqui está passando, mas quando este tabernáculo se desfizer, ele tem um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna. É assim que cremos? Então vivamos aqui com o coração lá. Vivamos aqui cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de gozo. E do que temos medo? A quem temeremos? Ele é a fortaleza da nossa vida. De quem nos recearemos? Aleluia. Que nós cantaríamos agora ao Senhor, que nos falasse da ressurreição, da sua glória, da sua vinda, da sua vitória.
O que cantaríamos agora? Sugestão de vocês. Eu vou na opção dele aqui. Não, é porque esse talvez seja mais difícil pra gente. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou. Deus é bom. Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Jesus, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos Vocês creem nisso? Ainda cremos nisso? É isso que baseia a nossa fé? A nossa fé está baseada nisso? Na vitória de Jesus? Então, não temos que ter medo. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então
o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive e posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei, está nas para os que não têm esperança, a morte é uma derrota. Para os que têm esperança, a morte é uma vitória. Bendito seja o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que essa seja a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Há 34 anos atrás, foi esse evangelho que eu ouvi. E esse evangelho que nos convertemos ouvindo esse evangelho e esperando nisso. Com o tempo a coisa vai, mas eu louvo a Deus, né? Porque parece que essas verdades estavam fora de moda, mas o Senhor está trazendo de volta a nossa esperança, restaurando a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor. Damos graças ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de Deus. A igreja é do Senhor e o Senhor nunca nos desampara, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Continue abençoando os teus filhos, tuas filhas. Restaura a nossa fé nas tuas verdades, Senhor. Restaura, Senhor, nossas vidas. Abre os nossos olhos para que esperemos, olhemos para o alto, para a tua vinda, sabendo que a nossa vida aqui é passageira, Senhor, e que é melhor estar contigo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu estava ali lembrando de um irmão que eu conheci logo na minha conversão. Ele trouxe a palavra na minha conversão. Foi no dia que tomei a decisão com o Senhor, foi através da palavra que ele trouxe. Era um irmão simples, analfabeto, não sabiam ler, tocavam violão todo desafinado, mas nunca vi triste. Um senhor, casalzinho sempre alegre, Alexandre. Quando eu fui, sempre visitava ele, mesmo depois aí que nós saímos da Batista na época, mas eu nunca deixei de visitar porque eu tinha um carinho muito grande por ele. E um dia eu dei um derrame e cheguei lá e estava lá travado em cima da cama com a mesma alegria. Levantou do derrame, depois falou para a esposa, disse, mozinho, né, que ele chamava, né? Benzinho. Fique tranquila, eu não vou agora. Agora, no dia que eu for, eu te aviso. Eu achei interessante isso. Passou-se o tempo, foi hospitalizado. Ela foi estar com ele no hospital ali, acompanhando. Aí chegou um momento que ele disse assim: eu não disse para você que no dia que eu fosse eu te avisava? Ela disse, então chegou minha hora. Eles já estão aqui, vieram me buscar. E morreu assim. Ela contou para mim, ele faleceu, depois eu fui lá e ela contou isso para mim chorando. E dizendo, está breve, meu irmão, breve estarei lá, estarei com o Senhor também, como Benhum está. E tempo depois ela faleceu também.
Aí eu recordando o louvor e lembrando desse irmão, né? Irmãos, glória a Deus. Outra coisa que eu queria falar para os irmãos é que alguns irmãos estão falando que estão trazendo a oferta e os irmãos não estão recolhendo. Então, quero deixar claro para os irmãos que vocês podem trazer suas ofertas normalmente. Elvis, fica atento aí para receber as ofertas dos irmãos, trazer a bandejinha. Não altera nada isso, não estão livres. Amém? Aleluia. Estava lembrando deles, essa experiência, daqueles irmãos que tinham uma fé simples, mas no Senhor, uma fé esperando no céu. Eu sempre visitava ele também com Lídia. E ele não tinha medo, ele... Não era um pavor dos cristãos modernos. Era uma alegria visível de quem enxergava a eternidade. Estou convencido de que precisamos melhorar a nossa vida. Amém. Consertar elementos que se perderam. Em todo lugar. Nós precisamos só odiar ao Senhor, porque Ele é quem governa. Aleluia. Aleluia. Sobre tudo, Ele se vive sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Também me lembrei de Diulina. Nós tínhamos uma irmãzinha aqui de 80, ela começou a congregar com a gente, tinha uns 70 e alguma coisa, né? E um dia, um domingo, ela adoeceu, nós fomos visitá-la, eu e Lídia, e ela disse: meu irmão, eu sonhei que eu descia à beira do rio e tinha duas pedras muito apertadas uma para a outra, e eu me contorcia toda para conseguir passar, e consegui. Atravessei o rio, do outro lado tinha uma plantação de lírios. Eu disse: atravessou. Quando eu saí, peguei o carro e peguei a pista, eu disse: a irmã está indo. Atravessou o rio. Na quarta-feira ela dormiu no Senhor. Então, sempre com essa esperança, essa mesma alegria, não é? A gente chegou lá, não foi, Lídia? Ela doente, em cima da cama, se levantou, contou o sonho, mas com alegria, né? Então, sempre essa alegria. Que o Senhor restaure a nossa alegria, meu irmão. Louva a Deus, pois eu estou aqui saltando dentro de mim, né? De ver muita alegria. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. E as ofertas, Elvis está aí para recolher. Deus continue te abençoando, Eliseu, né? Dando graça, né? E nos alimentando, que o Senhor te usa, né, para nos alimentar. Muito obrigado. Mesmo nessa chuva, né, depois de chegar de Canavieiras, mas o Senhor é bom. Só tenho que dizer que o Senhor é bom. Amém. Grande abraço. Sei que Jesus voltará. Quando será? Eu não sei. Estou certo, porém, que quando isto acontecer, eu irei. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Vamos. Oh, meu irmão. Ali nós cantaremos na presença do Senhor. Um dia nós vamos embora Dessa terra, num lugar que não tem guerra. ali um só louvor. Ali nós cantaremos na presença do Senhor. Um dia nós
nós vamos embora desta terra, morar no céu, no lugar que não tem guerra. Ali nós cantaremos, ali um só louvor, ali nós cantaremos na presença do Senhor. Aleluia.